Porque nós hoje estamos preferindo nos trancafiarmos, podemos. Bom dia a todos do auditório. Esses foram os pontos que nós discutimos através do brainstorm e chegamos a essas conclusões. Primeiramente, o país ele não precisa de ativistas, o país precisa de educação. Eu posso ser um pouco suspeito, pela minha descendência judaica e o avanço que Israel teve nos últimos tempos graças à educação. A educação de qualidade, a inclusão das tecnologias no país, tá certo? O nosso país é um país que tem 68% de analfabetos funcionais. Quer dizer, o analfabeto funcional ele não consegue interpretar os dados. E a ONU, como ela se coloca, através da excelentíssima figura do nosso embaixador, como o fiscal de um país, ele tem esses dados diante de si. Nós temos aí dados como o IDEB, o PISA, que mede o grau de educação de um país. A boa educação, ela não só gera bons cidadãos, mas gera cidadãos que respeitam a igualdade, gera bons médicos, gera bons professores. O nosso sistema público, ele serve muitas vezes como cabide de emprego. O que é que significa isso? O diretor, ele é comissionado como um cargo político. Dessa forma, ele serve para dar emprego para aquelas pessoas que fizeram a campanha, os famosos cabos eleitorais. Então, em primeiro lugar, os diretores eles têm que fazer concurso público. O diretor tem que passar por um concurso público. O nosso ENAD tem que subir a média nacional, tá certo? E tem que se fazer uma inspetoria mensal no nível dos professores do nosso corpo docente. Em segundo lugar, nós colocamos o investimento, a valorização do professor do corpo técnico. A educação básica em detrimento de cotas. O que significa isso? Nós temos uma educação pública que não permite o aluno da classe C ingressar na Universidade Federal. O aluno que tem acesso à Universidade Federal é aquele aluno que fez o bom cursinho, que estudou na boa escola. Mas você, a classe A, B e C, pagamos impostos para manter as universidades federais. Ou seja, a classe C banca o ensino da classe A e B. Essa é a realidade do país. Então, em primeiro lugar, o ensino público ele tem que ser um ensino de qualidade A, se equiparando aos cursinhos, às escolas privadas, da rede privada. Para que esses alunos marginalizados, aí entra a questão das causas das minorias, eles venham ter acesso e ingressar no meio acadêmico. Em segundo lugar, a eliminação dos preconceitos e da discriminação. A igualdade racial, eliminar o piso salarial entre os gêneros, a reparação e a equidade étnico-racial. Nós vivemos num país constitucionalmente laico, assim como a nossa Constituição instituiu. Porém, nós sabemos que algumas minorias elas são desvalorizadas, certo? Isso tem a ver com o grau de educação de um país. Isso aí não há sombra de dúvidas. Mas, a partir do momento que a criança, o adolescente, ele recebe, a partir das escolas, o tratamento e a educação de saber valorizar o cidadão, quer dizer, bater a continência não pela patente, mas pela pessoa, o cidadão que ali está por trás, nós iremos experimentar um grau mais elevado de cidadania e sociedade moderna. A exemplo, nós podemos citar o Estado de Israel, que a mulher e o homem servem ao exército. A mulher tem os mesmos direitos dos homens. A partir do momento que a mulher serve o exército, exerce funções profissionais, administra o seu lar, a questão da desigualdade é eliminada pelo pé. Então, mais uma vez, eu repito, o país não precisa de ativistas, não precisa de movimento. O país precisa de empresários. O país precisa de educação, escolas, universidades. Em terceiro lugar, nós podemos citar a melhoria dos serviços de saúde. Isso aí, como nós tivemos que nos
resumir apenas 3 tópicos, foi o mais enxuto que conseguimos chegar. O investimento no PSF, a humanização do tratamento médico. Profissionais de saúde, obrigatoriedade dos profissionais de saúde de universidades públicas, obrigatoriedade curricular dos alunos de medicina de fazerem um estágio de PSF. Ou seja, o que significa isso? A residência do aluno de medicina, ela vai acontecer logo em seguida do tratamento PSF, ou seja, ele vai ter que dar a sua contribuição compulsória nesse atendimento. 2 minutos. Para encerrar, ampliar o número de hospitais, assim também como a estrutura, investimento em centros de saúde mental, centros de reabilitação e gestores capacitados. Porque num corpo de médicos, num corpo de profissionais, tem que ter líderes por trás, tá certo? Então já dizia o filósofo que é melhor um exército de cordeiros liderados por um leão do que um exército de leões liderado por um cordeiro, certo? Então, em primeiro lugar, os gestores, a capacitação dos gestores. Então, recapitulando tudo que a gente falou, educação básica de qualidade. Qualquer pessoa que tem um leque de observação, países como Finlândia, quem teve a oportunidade de conhecer o sistema público da Finlândia, países como a Coreia do Sul, que está experimentando um crescimento muito grande agora, tiraram notas superiores em matemática e ciências do que até os Estados Unidos da América. Países como Suíça, até a próprio Israel, que é um país que só tem 65 anos de idade, né? Nós também não somos muito velhos, só temos 500 anos de idade, né? Quando o Brasil foi fundado, a Universidade de Sorbonne já existia há muito tempo, então a civilização europeia já é muito mais antiga do que a gente. Mas nós temos exemplo de países jovens, como Singapura e Israel, que investiram na educação e deram certo. O preconceito é uma concatenação dessas ideias aí apresentadas. E a melhoria do serviço de saúde, relativamente, também vem com a melhoria da educação. Eu queria fazer uma pergunta, por favor. E o grupo todo apoiou essa proposta de que não é necessário militância e ativismo? Eu não falei que não é necessário. Isso não é necessário. Veja bem. Tanto é que eu peguei 2 representantes das minorias aqui. Conheço bastante, por isso que eu estranhei. Então, o que eu falei foi que, por exemplo, numa guerra, eu não vou escolher a marca da roupa que eu vou usar. Então, na necessidade que o nosso país está, de 68% de analfabetos funcionais, tá certo? Então a gente tem que cuidar, ser pragmático, não ideológico, entende? Ao extremo. Então, o que é pragmatismo? É indústria, educação. E tudo isso vem... Claro, o ativismo está diretamente... O que é isso aqui que eu estou fazendo? É ativismo. Mas o foco tem que ser a educação, até para o ativista ter conhecimento e se expressar melhor. No anexo ao que ela falou, a nossa membro do grupo, representante da classe das pessoas... Bem rápido. O movimento dos judeus etíopes que migraram para Israel. No início eles sentiam preconceito, era difícil de se integrar no mercado de trabalho, mas através da educação, hoje eles estão ocupando os espaços aí na Universidade de Technion, no Saire Matikal, as tropas israelenses de ponta, graças ao preparo técnico. Valeu. Até o judeu e a neganeira. Obrigado pelas explicações, por trazer esses temas tão importantes.